bem-vindos a mais um episódio do Cacofonia. Comigo o Francisco Correia e o José... É Paiva, ainda não me dei nome. Exatamente, está tempos de chuva, mas temos aqui mais um convidado, um belíssimo convidado, Manuel João Vieira. Como estás? Como te sentes hoje? Sejam muito bem-vindos. Está mais um dia um bocado úmido, mas eu sei que as pessoas estão atentas à calçada portuguesa, sobretudo as raparigas, com aqueles sapatos especiais. Eu estou a pensar, é que se elas andassem, fizessem o pino com aquelas unhas de gel, com a calçada portuguesa ia ser mau. Não, o que é que estavas a dizer? Não, ia-te perguntar, tu agora estás assim a coxear de uma perna ainda, não é? Tiveste um problema com a calçada portuguesa também, ou não? Não, foi um problema diferente, mas não posso falar nele porque o meu advogado disse-me que são assuntos que eu não deveria detalhar. Depois acabava-se o programa, era chato também. Exato. Ele não veio. Mas de qualquer maneira, sim, eu posso-vos dizer que a progressão da idade às vezes pode implicar alguns constrangimentos de natureza física, sim. E é para isso mesmo que nós temos o SNS e também é para isso que temos os hospitais para as pessoas que pagam seguro e é por isso que todos eles funcionam mal. Manuel, há muito que ando com uma música tua na cabeça e tenho a oportunidade agora de falar contigo sobre esse momento, que é a tua participação no Sangue do Pedro Costa. Lembras-te da música que cantas lá? Mesmo old school. Isso foi há algum tempo, se era com o Pedro Estes e com a Inês Medeiros. Uhum. É um filme a preto e branco, passado no meio do Ribatejo. Eu lembro do sítio que tinha lá à beira do Tejo uns chopos e uns amieiros e uns salgueiros. É isso que eu me lembro. Mas era multiplicar e dividir. Sim, porque eu estava a falar com a criança. Exato. Ok, estava a ser didático. Isso faz-me lembrar que a certa altura fui convidado, acho que foi pelo Ramon, pelo Walt Disney, para fazer 2 cançõezinhas para o Walt Disney, e uma delas era: os gatos lavam os dentes, depois ficam todos contentes, uma coisa original, a pasta medicinal. Enfim, não interessa. Não, é claro que interessa. Mas espera, Por falar em músicas para crianças, eu gostaria de dizer que a maior parte das músicas que eu tenho são para crianças, e se nós trocássemos ali a letra aqui e ali, dava músicas infantis perfeitas. O problema é algumas pessoas já se terem habituado a ouvir. Eu na realidade faço músicas infantis e para ocultar isso ponho caralhadas no lugar. Portanto é um bocado isso. Mas ao mesmo tempo tens sempre uma clean version, não é? Tenho uma versão mais clínica, sim. Eu vejo olhada com olhar clínico. O olhar pode ser clínico, não é? Podemos olhar, por exemplo, para uma pessoa do género sexual que nós gostarmos com olhar clínico. Ou então ou pelo cheiro, também pode ser pelo cheiro, ou nem olhar. Eu acho que o problema é esse, não é o género. Qual é o teu cheiro favorito de uma pessoa? Não faço ideia. Então no geral, pode ser no geral. Eu comprei para mim, tinha agora não faço a barba, mas tinha Old Spice e tinha um ainda muito mais lindo. Foda-se. Não era etanol, era uma coisa, não era o dry look, mas pronto, eu cheguei a usar coisas para a barba e que faziam. Uma coisa muito boa era aquela coisa que se faz de uma flor lilás, que há pelos lavanda. Lavander do Arco Brito. Exato. Que era álcool, basicamente, aquele ardia mesmo. Mas os produtos surtiam efeito. É que eu, por exemplo, nunca usei produtos, tive sempre meio que sou, não é negacionista, mas não. Tenho amigos que usam. Eu sempre fui um bocado cético com Old Spice, por acaso. É álcool. Pois. Até dá para beber. Uma noite complicada da Pedra da Calçada. Conheço uma pessoa que uma vez chegou a casa depois de uma noite de copos e bebeu um shot de Listerine, daquela coisa para bochechar os dentes. Encheu o copo e mandou um shot. Mas intencionalmente? Não, sem querer. Foi o hábito de... Eu fiz isso uma vez com azeite porque pensava que era vinho do Porto. Em casa do meu em Trás-os-Montes. Tipo, dar um shot de azeite é uma coisa muito estranha. Mas soube-te bem, é que há provas de azeites, não é? Que fazem assim.
Sim, mas não sei, tu estás à espera de um sabor e vem outro sabor, é complicado. Mas isso dá para. Usa-se o azeite, shots de azeite por causa da prisão do ventre. Ah, é? Ah, é? É. Ficamos a aprender. É o meu único contributo. Eu agora vou E sair. quantos shots? Epá, isso já não te consigo. Depende do nível de prisão. Sim, depende. Pronto, ficam com esta se quiserem usar. Epá, e basta comer 2 kiwis, na realidade. Exato. Manel, eu estava a pesquisar foi a tua página da Wikipédia antes desta entrevista. Não fui eu que a fiz. Depois ia perguntar se serias o autor. Não Já faço tenho ideia. resposta. Não faço a menor ideia que tinha uma página na Wikipedia, mas agora toda a gente tem, claro. Sim, e fala lá numa coisa que eu desconhecia, que é o movimento como é que é? Homeostético. Sim. Então, mas eu sou formado nessa merda, Belas Artes. E que era o curso mais, enfim, que não precisavas ter uma grande nota. Acho que precisavas ter 9 para entrar em Belas Artes, na minha altura. Hoje em dia tens de ter 18 e é difícil de entrar. Pô, mas artista Na altura com- tinhas de ter pelo menos 9. E havia lá gajos que tinham entrado com 9, 8,5, quase 9. E eram os artistas do caralho. Éramos todos Mas o que era este movimento? Dizia ela que eras o fundador, um dos fundadores. Sim, sou eu e mais 5. Ou mais 4. Eu, o Pedro Provença, o Pedro de Portugal, o Xana, e mais tarde veio o Fernando Brito, que também é escritor de muitas das canções de Zana para 2000 e Irmãos Catita. Uhum. E basicamente estávamos no primeiro ano da faculdade e resolvemos fazer uma revista. Basicamente encontramos semelhanças em nós, embora em termos artísticos eu e o Proença tivéssemos alguma coisa parecida, com os outros não eram completamente diferentes. Um era mais pop, o outro não sei. Mas era tudo dentro da pintura? Ou era... Éramos todos pintores. Fizemos o primeiro ano, como toda a gente, com escultura e design, e depois passámos à pintura. E aprendi mais com esse grupo do que propriamente com os professores. Claro. Mas era assim um espírito underground, ou não? O espírito éramos putos. Um gajo, quando é puto, faz merda. Nós tínhamos competições, por exemplo, de torneios medievais, só que em cima dos ombros de outros gajos, com umas vassouras e umas tampas de lixo, íamos a correr uns contra os outros. Bum! Mas isso no meio da rua? Ou tipo Não, naquelas isto cenas no pátio das Belas pátio. Artes. Era divertido. O que é que os professores diziam disso? Nem viam. Não, nem os vi. Belas Artes era normal. E na altura a arquitetura era no andar de cima, e os gajos dos arquitetos ficavam lá a ver. Querem ver? Não querem participar? Deixa-me perguntar, ficavas em cima ou ficavas em baixo? Eu preferia ficar em cima, mas eu fiquei nas duas posições. Em baixo é mais chato, Pois é. mas em cima cais de mais alto. E caímos E sempre. levavas com uma vassoura também, não é? Isso é o menos. Vocês não eu estava a fazer pesquisa também, vi uma que tu há pouco tempo tiveste uma exposição, também estavam lá trabalhos desse grupo ou não? Não sei se foi antes da pandemia ou depois. Tive uma durante a pandemia na Galeria Valbon, Uhum. precisamente com o Pedro Portugal e com o Pedro Proença. E também fiz uma exposição com o Fernando Brito no Porto, na Galeria, e agora não me lembro o nome daquilo. E foram a Roterdão também? E fomos a Roterdão e Amsterdão quando éramos putos, sim, e tivemos lá um mês ou uma coisa assim. A princípio numa casa abandonada, que era frio, seco e frio. Depois eu arranjei uma amiga para ter uma casa mais quente. E como é que foi a experiência em Amsterdão, sendo puto? Era divertido. O Ivo também foi. O Ivo também era outro homeostético, também é outro membro fundador do homeostético. Fazíamos brincadeiras tipo: Ivo, agora no gelo vais andar muito depressa e depois travas de repente a ver. Ele foi. Eu pensava que ele não ia fazer. Ele fez e depois. Pronto, não tem. Éramos putos, mesmo putos. Eu acho que a nossa geração não foi educada para ter a maturidade que tinha a geração anterior e então a geração anterior, nem sei, porque era uma coisa assim mais rígida. Mas achas que, por exemplo, as gerações de hoje precisavam assim um bocadinho desse espírito mais
não é juvenil, mas de artístico, ou sentes que não? Que continuam com uma pulsão criativa? Hoje é diferente, se calhar. Eu acho que sim, continuam com uma pulsão criativa. Eu acho que não existem aquelas aberrações que nós fazíamos nos anos 80, que aquilo era um bocado mais. Nós tínhamos, para te dar um exemplo, quando estava nas Belas Artes, tive um concerto em que éramos nós, Ana Pá 2000, o Ocaso Épico do Farinha e os Mão Horta. E aquilo foi muito complicado. E houve uma rapariga que estava a entrar em transe e coisas assim estranhas que aconteciam naquele largo. E o pessoal era estranho. Por exemplo, o Moreira, que era um escultor, na Gulbenkian resolveu morder as pernas do Sommer Ribeiro, que era o diretor da Gulbenkian. Hoje, se ele tivesse enquadrado isso dentro com um vídeo, não sei o que, seria uma performance de arte contemporânea. Mas infelizmente nós não tínhamos qualquer. E era uma coisa já contemporânea na época, com certeza. Simplesmente nós não tínhamos essa visão do mercado e essa visão que faz com que seja arte contemporânea. Aquilo era mesmo porque éramos tarados e achávamos bem ou achávamos mal, estes gajos, os críticos, isto. Éramos muito old school naquilo que diz respeito aos preconceitos que havia dos artistas contra outras pessoas do mundo da arte. Isso mas porque achavam que era uma arte menor? Ou... Não, porque as pessoas, estamos a falar de galeristas, marchons, críticos. Nós achávamos que eram tudo que que era central era a arte em si, a seguir os artistas e a seguir os outros tipos. E isso inverteu ou continua um bocadinho mesmo? Eu acho que mudou tanto que hoje em dia, para fazeres uma exposição, tens que ter um curador. E pronto, é mais fácil. Eu, na Galeria Cúbico, que eu fui com o Fernando Brito, já me lembro, graças a Deus fui com um tipo porreiro que curatoriou a exposição e de uma maneira interessante, porque ter um terceiro olhar, sobretudo numa exposição com duas pessoas, é importante. Numa exposição a solo, já não sei se terá essa importância, mas é uma experiência. De qualquer maneira, neste momento tornou-se uma obrigação. Já te chateaste com curadores? Não, acho que não. Sempre te ajudaram? Eu não trabalho muito com curadores, na verdade. Então, trabalhei dessa vez, mas normalmente quando trabalhamos em grupo, tentamos equilibrar as nossas ideias. E tu começas a fazer música em Belas Artes ou já fazias antes de entrar? Eu já fazia antes. Tinha uma banda chamada Banda Almôndega. Era com o meu primo João Lucas, que é pianista, está no Brasil. O Pedro Melo, flautista, que agora faz, e saxofonista, que agora faz som para cinema. Sabes quem é o Pedro? Uhum. E o Manuel Duarte, que agora faz parte de Cena Pá 2000, e o Francisco Ferro, que tocava bom gosto, também agora faz parte de Cena Pá 2000 e Catido. E pronto, e foi divertido. E éramos um grupo tipo mini Trovante, mais ou menos. Mas tínhamos umas músicas porreiras. Tínhamos uma cantora, que era a Wanda, que era totalmente do Partido Comunista Português, de tal maneira que foi a única vez que fiz parte de uma banda que foi à festa do Avante. Ana Pá nunca foi? Não, nunca foi. Até é estranho. Não parece que seja estranho. Não parece que seja estranho. Por outro lado, podem-se ter esquecido, mas por outro lado, nós não temos uma mensagem, digamos assim, muito simples em termos. Parece uma coisa caricatural. Sim. Não é? Certo. E talvez haja aí uma tentativa, um distanciamento em relação a esse tipo de coisas. Essa ideia de graças e de humor e piada. Por causa de perguntar isso, se tu achas que deve haver muita gente que olha para a tua música e diz: isto é música a gozar. O que é que tu achas disso? Eu acho que toda a música é a gozar, no sentido que nós devemos gozar com aquilo que fazemos, mesmo instrumentalmente. Mas se olharmos para as camadas, agora, musicalmente, principalmente. Antes de Ana Pá, aquilo era música completamente normal. Tínhamos algumas canções com um tom jocoso, mas era basicamente uma coisa para apelar à alma do povo português
no sentido de caminhar para uma democracia plena que passaria pelo comunismo e mais tarde pela anarquia. A anarquia, porque quando o homem é o homem perfeito, não sei o quê, já não precisa sequer de estrutura de Estado, é a anarquia perfeita. É o paraíso sobre a Terra. Portanto, era para isso que nós trabalhávamos. Talvez tenha havido uma pequena desilusão nos anos 80 com a Thatcher, Reagan e tudo, e o liberalismo económico a avançar. Isso aconteceu também nos centros principais de música popular, que cada vez foram sendo mais Estados Unidos e Inglaterra, e cada vez menos outros países europeus, como era o caso quando eu era pequenino e comprava bolachas Maria por 3.500, meio pacote de bolachas Maria. Era música mais francesa e... italiana, francesa, portuguesa, brasileira. Havia muitas covers também é? Americana, também inglesa. Mas digamos que com toda essa universalidade, a música anglo-americana não era vista à lupa. Portanto, havia muitas coisas. E havia aqueles gajos que iam à Inglaterra e uns gajos que traziam os discos. Essa história. De repente o padrão passou a ser mesmo anglo-saxónico totalmente e pronto. E depois daquela parte de sonhos mais ou menos revolucionários, de uma espécie de irmandade e do Flower Power, Flower Power, não. Flower Power. Tudo isso estava ligado de certa forma, e tinha a ver com uma política mais virada para a social-democracia, mesmo nos Estados Unidos, enfim, em que a parte social era mais importante, em que havia uma classe média, não sei o quê, ao contrário de agora, que acho que a ideia é haver uma classe em baixo e uma classe em cima. Havia um certo apelo, até porque nós queríamos mostrar aos gajos de leste que nós éramos melhores e que as pessoas viviam bem. Houve ali uma revolução cultural também. Isto levou a coisas estrambólicas como o rock sinfónico, porque os músicos já tinham conhecimentos, eram músicos com conhecimentos clássicos, que faziam bandas e não sei o quê. Portanto, eu acho que isso reflete mais ou menos essa época. E depois acho que a desilusão a seguir, e também as coisas andam sempre a oscilar, a desilusão com isso foi Nevermind the Bollocks e Ramones e não sei o quê, e músicas com 2 ou 3 acordes. Sim. Em vez de minimalistas, não é? Quase. Destroy! E então nós pensámos, e também havia músicas de amor, como aqueles gajos dos anos 80. Eram uns gajos novos dos anos 80, um bocado pirosos. Havia uns pirosos, outros menos pirosos, mas nós achávamos que as músicas de amor eram, não valia a pena. Então começámos a chamar as condas pelos nomes, em vez de ser a garagem da vizinha e não sei o quê. E foi mas isso também só aconteceu no segundo disco. No primeiro disco as músicas eram mais ou menos normais. De Enapá? Sim, bonita troglodita, o meu coração palpita, tralalá. Como pipoca frita. Não tínhamos músicas caralhísticas. Então chegaram ao segundo disco e vamos chamar as coisas pelos Foi a nomes. edição em vinil do primeiro disco, em vinil não, em CD do primeiro disco, que acrescentou a faixa Marilu. Ok. Que foi o que deu caminho a isso. A partir daí tínhamos sempre 4 ou 5 músicas com caralhadas nos discos. E achas que hoje em dia, por exemplo, essa ideia da caricatura podia-se impor menos em Portugal, por se sentir um bocadinho, em Portugal e noutros países de que nos estamos todos a levar um bocadinho a sério, ou não? Ou achas que a caricatura ainda tem algum valor, não quero usar a palavra valor de mercado, mas valor social, valor cultural, em países como Portugal ou não? Eu estava a pensar na caricatura, estava a pensar mais na palavra, na obscenidade mesmo, na obscenidade mesmo da tradição malaico-portuguesa, passando por Bocage. Estava a pensar que isso é uma tradição que nós temos. Eu não sou, eu sou apenas tradicionalista, e acho que vai continuar de uma forma ou de outra. Tu és um herdeiro de Bocage, não é? Ou não? Gostava de saber essa relação. Sou herdeiro de massa de gente e fados humorísticos existiam milhões nos anos 50 e 60, como os fados do grande Joaquim Cordeiro, por exemplo. Mas mesmo dentro do fado há fadistas que não gostam muito que se misture humor, não é?
Não, antigamente punha um fado humorístico entre uma fadista sentimental para Anunciar. amaciar a noite e tal, e para as pessoas descontraírem e tal. Mas não é assim uma coisa. Sim, no não outro sei. dia estava a falar com uma amiga minha fadista que me pediu uma ajuda para escrever uns textos e ela mostrou-me um certo, aliás, uma música de uma fadista que ela parava mesmo e falava e ela disse-me, pá, não sei se posso fazer isto porque hoje em dia não é uma coisa tão normal. Mas ela debitava ali textos, satira, estava a fazer uma análise. Eu acho que as pessoas estão demasiado preocupadas com aquilo que devem fazer e o que é suposto fazerem e com não serem canceladas e coisas assim. Eu acho que um gajo se deve estar a cagar completamente, a berrifar completamente por essa merda e acho que nessa merda um gajo tem que ser frontal. Se um gajo quiser tomar essa atitude, senão, mas também não se vende muito com esta atitude, é verdade. Mas é mais forte quando é uma compulsão, é mais forte. Eu agora estou a gravar um disco Eu ouvi hoje. de canções de De amor, não é? mais ou menos de amor, sim. E é difícil para mim cantar essas canções. Já estou tão habituado a ser aquele personagem do Zé Napá 2000 que custa mais vezes. Pronto, bebo mais um golinho de cerveja e a coisa sai, mas há ali uma tensão que não existe quando vou tocar as outras músicas, já aquilo sai sozinho. Mas é porque estás em luta contigo, ou seja, com o teu outro. Não, eu tenho uma certa timidez quando falo de temas, de alguns temas, que são temas que à partida não têm logo um rifão a gozar, à partida não são coisas a gozar e fico logo tímido quando canto uma coisa desse género. Agora um bocado menos, porque já de vez em quando vou praticando. Agora eu tenho algumas canções revolucionárias, pá, que tenho que ver se faço um direto aí perto do 25 de Abril. Estão tão atrasadas mentais. Uma delas é O Patrão é um Cabrão e outra é sobre Portugal. Não é o Portugal que lhe faz, mas é uma coisa assim do género. Tenho várias músicas bastante atrasadas mentais. Estou a fazer agora uma sobre a Palestina e o Holocausto 2 e pronto. Mas estão prontas ou. Não, estou a trabalhar sobre isso. Mas estás a fazer esse disco porque vais fazer este sentimental e o outro Não, para disfarçar? o próximo de Zé Napá 2000 é um músico. Já temos uma grande homenagem ao Donald Trump, por exemplo, que se chama Eu Gosto da Mulher do Donald Trump. Gostas mesmo? Eu pessoalmente, Já agora? eu figuro as coisas. Eu quando faço canções, não sou assim tão. Não é uma coisa assim tão autobiográfica. Certo. Há um despreendimento. Existe aqui, imaginem um gajo que gosta da mulher do Donald Trump, da gravata do Donald Trump, do cabelo do Donald Trump, das ideias do Donald Trump. É um gajo desses assim. Eu por acaso não gosto, mas resolvi fazer uma música em que disse isso. Portanto, é isso. A arte é uma coisa lateral às vezes. São coisas laterais. Quer dizer, é uma maneira de dizer sim senhor, muito bonito. E tem essa música que não vai ter um grande sucesso. Isso para o Zé Napá 2000 tem a Miúda Nazi, que é sobre um tipo que é cigano e está apaixonado por uma tipa completamente de um grupo neonazi. Tenho uma canção sobre o amor no Tinder, no Facebook e no Instagram. O amor nas redes sociais. Passaste por isso? Boa pergunta. Já foi o Facebook, já não vou lá há algum tempo. Mas se tu fores minha amiga no Facebook, começa com o Facebook, que é mais antigo. Também tenho uma balada, tem a ver com a nossa idade, nós banda chamada Velhinhos, que é, estamos a ficar com uma certa idade. Estamos a ficar com uma certa idade. Mais isso. Conhecemos Moisés na nossa mocidade. Refrão: velhinhos, cuidado, etc. A letra ainda não está, ainda não está no ponto de caramelo. Não. Mas não estão a gravar então? Não, as outras já estão. Vamos gravar 5 ou 6 ou 7 que estão completamente caramelizadas. Votem no Partido Inútil e nós estaremos a representar a inutilidade necessária na Assembleia da República. Obrigado. Já que estamos perto de eleições, não é? O pai vai estar ali mortinho.
para quando uma nova candidatura, não é? Pá, isso tem que ser para as presidenciais. Exato. Falta muito. E não tenho nenhuma equipa que. Então, mas Epá, precisas de ajuda? Mas como é que aconteceu da primeira Precisas vez? de Eu ajuda. estava a ver o documentário hoje. Da primeira vez aconteceu tudo via internet. E nós já tínhamos concertos queimas das fitas, sobretudo. E então arranjámos os papéis, os formulários. 7.500. Eram essas todas, não era? Sim, e conseguimos, só que éramos 3 e não nos lembramos de uma coisa. A pessoa tem que assinar 2 vezes. A segunda é para ser reconhecida na junta de freguesia. Ora, queimas das fitas dá. Olha, este gajo é de Ponta Delgada, este é de Bragança, este é de Santiago de Cacém, este é de Canaveses. E começámos a olhar os 3 uns para os outros, sabendo que tínhamos 5 dias para. Fogo. E que as câmaras às vezes demoravam mais tempo a reconhecer. E então pensámos, se calhar devíamos ter pensado um bocado melhor ou ter falado com alguém mais profissional. Na realidade, eu acho que podíamos ter ganho, se tivéssemos nessa altura, em 2001, podíamos ter ganho uma candidatura, claro. Foram 3 vezes, não foi? Foram 3 vezes, mas a segunda eu estava convencido que aquele grupo era mais organizado, mas não foi. A terceira já foi uma coisa só para chatear. Da primeira vez a ideia foi tua? A ideia, ou não? Ou alguém desafiou? Não. Isto era um programa de televisão originalmente, que era o candidato Vieira. Que era um gajo que tinha os dentes todos. E que brilhava, não sei o quê, e que basicamente prometia. Prometer, não é? Um Bugatti Um Ferrari, de 5 milhões para cada português. Cada português vai ganhar o Euromilhões pelo menos uma vez na vida, mas tem que ser preso também pelo menos uma vez na vida. E depois medidas culturais como o cor das ratazanas de Mafra, etc. Bem, mas isso está tudo no livro. Agora, a questão é, tem que haver uma estrutura para se fazer uma coisa destas. E eu por acaso falei com o Tino de Rãs, é um tipo um bocado mais terra a terra, e percebeu e conseguiu Ele teve um muito bom resultado. Em alguns restaurantes durante 6 meses a recolher assinaturas, mas em juntas de freguesias, para não haver uma grande dispersão certo. de juntas de freguesias só numa zona ali do Grande Norte. E conseguiu com isso, ele e a família, mas mesmo assim teve que ter 8 ajudantes para irem às juntas de freguesia. Foi uma trabalheira do caraças e conseguiu, mas também, pronto, é um autarca, é um tipo que é o trabalho dele. E o meu problema é que eu tenho outros trabalhos, então precisava mesmo de uma equipa. Mas imagina, ganhavas. Ias lá e ganhavas. Pelo menos uma segunda voltinha. Ganhava a primeira volta, sim. Tinha que ganhar mesmo a presidência, porque ganhar a primeira volta não tem piada. Mas faria alguns discursos, com certeza, e iria dedicar, digamos, a minha excepcional argúcia e inteligência ao serviço do desígnio nome que é a nação portuguesa. Achas mesmo que quis aguentar aqueles anos todos? É que aquilo não é um trabalho fácil. Não, mas não, se fosse eleito é outra coisa. Mas não, vamos assumir que eras sendo eleito. Se for eleito, desisto. Obviamente, demito-me, como dizia. Certo. Como dizia o outro. Talvez não me demitisse logo. Só para ver como é que. É isso, também para experimentar um bocadinho. Tipo do veneno. uma semana. Tipo, uma semana a ver. Uma semana, tipo, mas tipo com câmaras, tipo Big Brother. Todos os portugueses têm o direito de ver a vida íntima e a higiene pessoal do presidente. Live stream. Isso era incrível. Sim. Isso era uma grande ideia. Acho que temos de trabalhar nisso. Qual era a tua promessa favorita? Lembras-te de alguma? Havia o Ministério do Café, da Havia Aguardente. vários, muitos prometem, eu prometo mais. Um Ferrari para cada português, uma bailarina russa para cada português e um dançarino cubano para cada portuguesa. Havia várias promessas que eu gostava. Aquela só desiste se for eleito. Também era bonita. Era o não desiste, só desiste se for eleito. Né? Só desiste se for eleito. Imagina, não querendo parecer gratuito, mas se olharmos para os cartazes, esses chavões aí, às vezes não estão muito distantes de algumas das tuas ideias, não é? Exatamente, a ideia de implantar o absurdo dentro daquilo que já tem muitos aspectos absurdos, que é a política. A política tem muitos aspectos absurdos, sobretudo porque, como diz o povo, eles prometem uma coisa e fazem outra, não é?
e depois fazem grandes elogios a determinadas sumidades e depois deixam-nos de morrer à fome. Portanto, é tudo assim. E concentram-se muito, e há aqueles grandes discursos na Assembleia a política, e depois a política é ainda por cima, como se nós tivéssemos poder. A nossa política está submetida à política da União Europeia, que por sua vez está submetida à política americana, quer dizer, como se nós tivéssemos alguma importância nisto tudo. O que é que vocês estavam a perguntar? Desculpa. Por causa das mensagens dos cartazes que vemos dos partidos, sim, que são exatamente. parecidas às vezes até com os Sim, chavões que tu lançaste na altura. porque os slogans em si que nós encontramos eram slogans que, apesar do absurdo, tinham força. E a ideia de utilizar padrões próximos slogans próximos do absurdo, mas que tenham uma força, mesmo que seja uma força de ultradireita ou não sei o quê, nós também tínhamos aqui algumas referências também quer dizer, o coro das ratazanas de Mafra não é de extrema esquerda. Mas por acaso é engraçado, porque era por uma política de extrema direita e extrema esquerda, esquerda-direita, e portanto era como o boxe, esquerda-direita. Não sei. Mas nós tínhamos alguns logos. Portugal não é pequeno, e tínhamos um mapa de Portugal que os testículos de Portugal ficavam praticamente em Algeciras, e depois digamos, a glande de Portugal ia praticamente até a Dinamarca. Portugal não é pequeno, porque punhamos lá as colónias, entretanto. E era uma coisa que se fazia no período de salazarismo. Sim, Exato, aumentar mesmo. Portanto, isto é um mapa desse género, mas caralhístico, digamos assim. Portanto, Tu tens uma paixão e um interesse pelo tipo de comunicação que se fazia com o Salazar, não é? Gostas muito de... Epá, eu não escrevi isto sozinho, eu escrevi isto também com o Fernando Brito, e algumas ideias também do Pedro Portugal. Mas mesmo aquela exposição que fizeste ali no Chiado há pouco tempo, tinhas o busto do Salazar, tinhas... O que é ali no Barbeiro? Sim. No Barbeiro, mas essa exposição do Barbeiro tinha mesmo, o contexto era mesmo a política na arte portuguesa, tinha os painéis e não sei o quê. Sim. Acabei por fazer um vídeo sobre isso. Mas era mesmo esse o contexto da relação entre a arte e a política, até um certo ponto, até ao ponto da minha história infantil. Também não vai muito além disso. Quer dizer, há ali truques que recorrem a tecnologias contemporâneas, mas o tema é esse tema, é um tema de antiquário político, um bocado. Não é? Embora eu acho que as coisas continuam mais ou menos iguais em termos de mentalidades do que eram no tempo de Salazar. Neste momento acho que as pessoas... acho que há aqueles putos, bem, eu não quero saber de política, como havia antes. Eu nem queria saber que era Salazar ou não era Salazar. Há aquele pessoal muito de direita, não sei o que acha muito bem, sim senhor, e é preciso ter respeitinho. Há o pessoal de esquerda que está contra a sociedade capitalista, mas que neste momento já pode falar à vontade. Acho que isso é uma diferença bastante grande. Isso é a diferença. Sim, é a diferença. E é a diferença da democracia. Portanto, a democracia pode ser uma merda, mas tu, em princípio, podes dizer quase tudo. Claro que podes perder o emprego. Era o que o Churchill dizia, não é? Neste momento, aquele pessoal que pede um cessar-fogo na Palestina está a ser despedido em Inglaterra, nos Estados Unidos, essas coisas, na Alemanha, e portanto a democracia está a ficar um bocadinho menos democrática. Sim. À medida que a própria o RSS também está a ficar cada vez mais totalitária. E é engraçado, porque quando a União Soviética, na União Soviética havia muito poucos pobres e não se havia aquele paraíso, aquele cartaz turístico operário, e cá havia a social-democracia também a dar essa onda, nós estamos todos bem, vivemos bem, todos nós podemos ter um Fiat 500 e não sei o quê. E agora que os outros gajos estão cada vez mais czaristas e agressivos, as nossas democracias também estão a ficar mais autoritárias, e nós devíamos ser
outra coisa, não é? Não devíamos ser aquilo. Mas é o que se está a passar. E segundo dizem os barómetros sobre o futuro das eleições, as sondagens, parece que o pessoal mais uma vez vai um bocadinho mais para a direita. Isto é tipo barco, não é? Ciclos, não é? Nunca vão muito para a direita, nem muito para a esquerda. Nunca experimentam realmente uma via diferente. Mas isso achas que é medo, é aversão à mudança, é o que nós fomos habituados até por causa da influência da ditadura? É o tradicionalismo português, sem dúvida. Os portugueses são aversos a qualquer tipo de mudança. E, portanto, a evolução da continuidade, da qual falava Salazar, continua a existir hoje em dia como grande campo, principal campo da disputa Mas quando é que achas que nos vamos desprender dessa influência toda? Nenhum? É uma coisa que fica por cumprir? Eu acho que agora, com o aquecimento global e com a incrível fome e desgraça que vem aí daqui a 50 anos, provavelmente a coisa vai mudar mais para um fascismo mais extremo. Não sei se vai haver um fascismo nacionalista ou se as grandes empresas vão ter exércitos privados. Veremos. 50 anos é que parece-me bastante... É pertinho. Pois. Mas é que, era mais perto ainda, quero dizer. É que isto está a evoluir. Eu não sou cientista, portanto... Mas és um pessimista? Ou... Não, eu sou um observador. E tenho uma casa de uma aldeia entre os montes e sei quando é que havia neve, quando é que não havia neve, e vou lá de vez em quando e percebi que há muito menos e que o clima se alterou realmente. No Alentejo também, há muito menos chuva. Mas isto há dados estatísticos para isso. E o problema dos dados estatísticos é que a aceleração vai numa curva assim ascendente, está a começar a chegar à vertical. E, portanto, ou aqueles gajos se enganam, espero que se tenham enganado, 99% dos cientistas se tenham enganado mesmo, e que os negacionistas tenham razão. É só isso que eu tenho a dizer. Espero mesmo. Tenho um puto de 3 anos, gostava que ele vivesse pelo menos tão bem como eu, porque hoje em dia as pessoas já não vão viver melhor do que nós, o que está programado a viverem pior, a não ser 2% da população, não é? Sim, estava a ver, mas dizia que os bebés agora vão até aos 100 anos. Aos 100 anos, exato. Sim. Mas se calhar aos 100 anos na miséria. Exato. Se calhar não são bons 100 anos. Vamos ver. Nós não vamos ver, aliás. Eu não vou ver. Não, acho que não vou. Eu para já não pensava em chegar a esta idade. Porquê? Porque quando éramos putos achávamos, um gajo chega aos 40, nem pensar, mas vale um gajo morrer de overdose primeiro. Não sei porque era aquela repulsa que havia. Agora estou bom para cavar. Enfim, por acaso não estou por causa do joelho. Mas pronto, continuo mais ou menos infelizmente, bastante imaturo em termos emocionais e não só, e em termos de trabalho, e portanto não vejo nenhuma diferença. Isso é arrepiante, mas eu não sinto arrepio nenhum, basicamente. Queria falar sobre os teus concertos, porque há uma coisa muito impressionante que é sempre difícil tirarem de palco quando os concertos acabam. Não, isso só acontece quando bebo mais. Ok. Então foram todos os que eu vi. Quando não bebo, ou por alguma razão não posso beber, às vezes até acabo o concerto antes. O álcool anima-me um bocado, é verdade. E agora estou a tentar não beber tanto por causa do joelho também, porque o álcool engorda bastante. Mas sim, houve muitos exemplos de concertos em que toda a gente se tinha ido embora, os técnicos de sons tinham apagado tudo e eu continuava a gritar sozinho ali. Então, isso faz-me lembrar um concerto da banda Almôndega. É parecido, mas é diferente. Em que éramos jovens, tínhamos todos 17 anos, 18. E fomos tocar pela CDU ao pé de Sintra. Tínhamos o em Sintra, já decidido, agora vamos voltar povo unido. E nós estávamos todos com acordeões, não sei o quê, a cantar, não sei o quê. E havia assim umas janelas, havia 2 ou 3 pessoas a fumar um cigarro. Aquilo não era um sítio muito para o Partido Comunista. E foram fechando as janelas, pouco a pouco, as pessoas foram-se embora.
E o cão que estava ali em frente também se foi embora no fim de tudo, e nós ali a cantar. E isso acontece comigo. Talvez eu tenha o desejo de voltar a essa situação, de ficar sozinho e o último cão ir-se embora. Tenho qualquer fixação com essa situação. Ficar sozinho no palco. Sozinho no parque sem ninguém. Sem ninguém, só coisa, tu e... coisa inútil, porque estava a pensar no partido inútil e no voto inútil, porque utilizando uma expressão absurda, se calhar o mais inútil, aquilo que se pensa ser mais inútil, é aquilo que será mais útil. Eu acho que nós vivemos num mundo às avessas e a única maneira de fazer as coisas é virá-lo ao contrário. O mundo ao revés. E para haver uma política tinha que ser uma política que fosse um negativo daquela que está a ser feita de alguma forma completamente estúpida e sobretudo não pensar muito. Porque as pessoas já não pensam, portanto, essa parte é fácil. Se tu voltasses, era para chatear também, ou não? É assim, é sempre uma aventura. Portanto, é um percurso, não se sabe, como qualquer. As pessoas dizem que sabem muito bem o que querem para o país e que têm propostas e que têm muito concretas, mas não dizem o quê. No meu caso, eu diria, eu vou para aí, não faço a menor ideia do que é que eu vou fazer, mas logo vejo. Pronto, isso seria o meu programa. Mas isso é uma coisa que se calhar o povo não gosta muito, não é? É a sinceridade. Ou então sim, nunca experimentámos propriamente. É pá, não sei. De qualquer maneira, maneira, que isto acaba, mas vou fazer. Isso embalado em promessas maravilhosas, como toda a gente ganhar Euromilhões, não sei o quê. Sim. Isso é um projeto, é parte do nosso projeto, de facto. Mas como é que nós vamos fazer isso? Há uma expressão que é a pouco e pouco. Atualizaste as propostas ou não? Das 3 vezes. Das 3 vezes não, só da segunda vez. Mas de uma próxima. Não, eu não estava a pensar em participar uma próxima vez, porque eu acho que para fazer isto outra vez teria que haver mesmo uma organização. Se quiserem a organização, entre aspas. Eu posso fazer e não havendo organização, acho que não vale a pena, porque já foi feito. Não vale a pena chover no molhado. É que imagina, os candidatos podia ser tipo a Cristina, podia estar a ir contra a Cristina Ferreira. E Cristiano Ronaldo. Seria um seria prazer. épico ou não? Seria um prazer. Ias à segunda volta com a Cristina? Essa é uma pergunta que... Mas isso num prazo de quanto tempo entre a primeira volta e a segunda volta? É uma semana. Dava. É pá, que já tenho uma certa idade. Eu não sei que idade é que tens, Manuel? 60. Então. Fizeste 60 agora, vais fazer? 30. Fizeste 60 agora? Não, já fiz 60, sim. O ano passado? O ano passado. Se calhar não fizeste o ano passado. Fiz em outubro. Foi uma grande festa ou fizeste uma coisa... Não, foi uma coisa... épica. Ainda festejas os teus anos? Lúgubre. Às vezes, só quando são tipo 30, 40, 50, 60. Mas faz aquela coisa de pôr um concerto lá no 61, dia. 62, 63, 64. Exato. Só até agora. É um bocado deprimente. Um gajo está a começar a ficar um bocado esquisito. Eu se calhar vou ter que pôr aqui uma prótese tipo Robocop, portanto. Podias pôr uma prótese afinador. Se calhar para dar mais jeito. Sim, afinador. Isso deve haver. Tem aqui um teclado. Exato. É isso, era fixe. Uma harmónica, uma prótese que... Não, e sai uma guitarra, sai um braço de guitarra. Vamos fazer um disco futurista. Ter pelo menos um intérprete. Pronto. E ter todas as memórias sem precisar de letras. Ter o chip, não é? 2 chips grandes, tipo rato Mickey, estás a ver? Redondos. Não queria aquelas coisas, aqueles implantes do Elon Musk. Não. Redondos como o rato Mickey. 2 orelhas de rato Mickey, cada uma com os chips e tal, não sei o quê. Isso é muito melhor, parece muito melhor do que uma operação, não é? Acho melhor. Isso correu bem? O gajo já morreu? Não. Não faço ideia, mas vou confirmar, mas não me lembro, mas eu lembro-me disso, sim. Eu só vi que estava a recuperar bem, que já conseguia mexer um rato. E já sabe dizer omelete. E perguntar se tu tens medo da inteligência artificial. Isso é uma coisa que te assusta ou estás a borrifar? Não tenho grandes emoções negativas ou positivas. Acho que a inteligência artificial é um instrumento, é uma bagagem que pode parecer quase ilimitada, mas não é limitada, é muito grande de informação. Acho que
podemos lucrar com essa informação. Por acaso em Portugal não há grande informação. Se tu vais procurar as coisas em termos de dentro do nosso território, a inteligência artificial ainda está uma desgraça, mas eu acho que em compensação temos a estupidez natural, que é isso que dignifica o nosso desígnio. E eu acho que basicamente é isso. A estupidez popular vai se transformar em inteligência artificial e é esse o futuro. Vai ser rentável, achas? Rentabilíssimo. Temos das melhores estupidezes que já encontraste. Pensas? E o problema da inteligência artificial é como o problema das bombas atómicas. Isto é, quem é que trata daquilo, não é? Neste caso parece uma coisa menos, digamos, menos bombástica. Certo, sim, mas na realidade os israelitas já estão a utilizar a inteligência artificial para pulverizarem lá a Palestina. E portanto isso vai ser usado em termos militares, cada vez de uma forma mais estupidez natural, inteligência artificial. Começou com os drones e assim, e depois... Sim, mas esses podem ser guiados através de um isso, comando, como sim, videojogo. Sim, uma coisa é um videojogo, outra coisa é quando já não há um ser humano a controlar aquilo. Automatizado. A coisa vai fazer uma análise, uma equação das possibilidades de onde poderão estar pessoas, e segundo essa equação, que há de ter uma largura de banda maior ou menor, é mais precisa ou menos precisa, e no caso do israelita é menos precisa. Eu estava aqui a pedir ao ChatGPT para escrever uma música como se fosse o Manuel João Vieira. Não sei se tens curiosidade. O chato GPT. Ele respondeu? Respondeu. Eu tentei fazer umas coisas no DALL e só davam coisas muito pirosas, mas vou continuar a tentar. Isso era muito mais fácil se tu fizesses de um artista anglo-saxónico, dava-te logo imediatamente. Olha que não sei, às vezes. Portanto, o que aquilo faz é pegar em dados que existem e transformá-los e segundo vetores e orientações que são dadas pelas pessoas. Agora o problema é até que ponto é que isso depois começa a tomar conta das coisas, começa a entrar em piloto automático. Sim, saíram esta semana vídeos que era um pedido de um homem a comer um hambúrguer e aquilo parecia mesmo uma pessoa verdadeira a comer um hambúrguer. Já começa a ser muito fora. Sim, já começa a ser muito mesmo específico. No cinema não é? começa a ser usado. A aprender demasiado rápido. Sim. Se calhar. Sim, mas foi uma instrução que foi dada ao computador para fazer isso. Sim, mas os resultados antigamente eram assim coisas meio disformes e toscas também. Agora não. Estão mais parecidas. Não, obviamente, nesse aspecto, tecnicamente, na área dos efeitos especiais, é fantástico. Exato. Sim. Eu tinha, não é das minhas últimas perguntas, mas tinha talvez a única pergunta que eu queria mesmo fazer, Manel, é o que é que te chateia realmente hoje em dia? Tipo, uma coisa que te... O que é que te chateia, pá? Uma coisa que esteja fora ao joelho. Que você tira mesmo, pá. O que me chateia mesmo é a estupidez. Vejo cada vez mais estupidez. Vejo no noticiário, vejo estupidez. Um gajo não pode abrir a televisão, não pode ouvir rádio, não pode ir à rua. O gajo tem que ficar. O gajo tem que ficar sozinho com a sua própria estupidez. Mas basicamente a estupidez é o que me irrita mais. E acho que houve uma escalada de estupidez na comunicação social, nomeadamente a partir de determinada altura, talvez coincidente com esses famosos anos 80. A competição pelo público através de uma oferta cultural, digamos, mais simplesinha, mais português simplesinha, ajudou muito a que depois houvesse as televisões que clonavam-se umas às outras, e mesmo aquelas que tinham a obrigação de impor cultura, por causa da RTP1 agora está a fazer coisas diferentes. De vez em quando há alguém que tenta fazer coisas diferentes, mas basicamente aquilo é competição. Sim, quando surgiu a SMTV todos foram assim um bocado atrás daquele... O CNN agora ainda é isso. Tabloides, os jornais, esteroides. a informação é toda ela canalizada.
tu abres os telejornais, dizem todas a mesma coisa ao mesmo tempo, depois fazem o intervalo todos ao mesmo tempo, depois vão dizer a mesma coisa e o desporto ao mesmo tempo. E temos dos telejornais maiores da Europa. Ainda hoje não se compreende como é que temos 2 horas de... Sim, mas é só palha. E depois temos muito futebol, mas temos o futebol, temos o autocarro. O autocarro que está a chegar. Na mota. O autocarro que está a chegar. Depois, isso demora imenso tempo. O autocarro que está a chegar. Depois as pessoas, a moldura humana, compor-se. Depois há alguns comentadores sobre. Acho que vai ser um clássico, não sei o quê. Portanto, à volta do jogo, há mais 3 horas antes e 3 horas depois de discussão do jogo. Eu acho que o futebol consome metade do noticiário. Dos noticiários em geral. Uhum. E pronto, pão e circo, como diziam os romanos. Se pudesses fazer uma grelha, como é que seria uma grelha do Manuel Xavier? Uma que desse para assar coisas um bocado mais culturais, digamos assim. Mas tinhas carta branca. Sim. Há tanta coisa boa, há tantos filmes bons, tantas séries boas, tantas gajas boas. O que é que tu consomes assim no teu dia a dia? Dos 3. Sim, eu estou a beber água. Sim, mas assim, a nível cultural, o que é que tu vês? O que é que tu... Eu vou lendo uns livros, basicamente é o que eu vou fazendo. Vou lendo os livros, às vezes abro, já em modo de quase estar a dormir, tenho uma televisão em frente e às vezes dá aquelas coisas que dava quando um gajo era tipo Dallas, e isto é muito mau. E depois começas a olhar para aquilo, isto é mesmo mau. E depois já viste 2 episódios. E depois vais para o canal 3 porque deve ter notícias de futebol. E depois desligas a televisão e dormes. Às vezes vejo coisas na Netflix, mas está cada vez mais difícil conseguir ver coisas na Netflix também, porque as coisas são todas muito género. Pronto. Acho que aquilo chegou agora a um patamar pançudo em que é muito difícil. Mas o que é que gostas? O que é assim um bom livro para Manuel João Vieira? Os bons livros para mim são um bocado, sei lá, olha, o Mandarim do Essa de Queiroz é um bom livro. Sei lá, A Montanha Mágica do Thomas Mann é um bom livro. Há livros bons. Sei lá, há montes de livros bons por todo lado. Sim, ok. Achei que pudesse haver aí um... Mais dos clássicos, mais autores, vais mais para os autores clássicos. Vou porque não os li ainda. certo. E mal acabo de os ler, vou ler os contemporâneos. E de vez em quando folheio algumas coisas contemporâneas. Esteve aqui um amigo do meu pai, que é o Hélder Macedo, que escreveu uma série de pequenas crónicas no JL e noutros sítios. Coisas de 4, 5 páginas, que é porreiro porque tu vês um bocadinho e depois abres e aquilo tem imensa qualidade. É uma reflexão de alguém que está fora sobre Portugal, portanto ganha-se ali alguma distância e ao mesmo tempo um conhecimento, e gosto bastante. Saiu agora, é o que eu estou a ler agora, porque Hélder Macedo? Sim, é um ensaísta e escritor e poeta. Muito bem. Manel, eu tinha uma última coisa, porque então, eu li que tinhas muitas saudades do cozido da tua avó. E se algum dia tentaste replicar a receita, ou se é uma coisa daquelas memórias que é impossível voltar a tê-las? Eu vou-te dizer, esta memória é tão antiga que é assim: o meu avô Gonçalves é que dizia da minha outra avó, não da minha avó, certo, que é: a tua avó é que fazia uns belos cozidos. Foi isso que e ele dizia isso várias vezes: a tua avó é que fazia uns bons cozidos. E eu fiquei a pensar no cozido, mas eu consigo transpor o que é o cozido, digamos, platónico, o que é, até que ponto é que hoje em dia estão a tentar introduzir demasiado a estética na culinária, na apresentação, comer com os olhos, isso tudo. Eu acho que antigamente o que era importante era a forma como, sei lá, como as batatinhas a brilhar, assim, mas sem grandes arranjos. O cheiro, a couve, o pernil, essas coisas. A visão não era um sentido, de facto, muito usado. Não, era um sentido usado, mas a minha avó não fazia propriamente uma montanha, não sei o quê, com
com confites e não sei o quê, Certo. em forma, Sim. E o em cozido forma não, de um... Até porque não é um prato fácil de Pois, também o cozido é esse, ainda não aderiu. O Felizmente é cozido essa moda. Pode. Achas que sim? Eu ainda não E vi. já existem empadas de cozida à portuguesa. É verdade. E de francesinha também. Portanto, eu acho que o futuro... Agora a inteligência artificial vai tratar disso. Mas é o teu prato favorito? Cozido? Não. Eu acho que tem que haver um partido que seja só a inteligência artificial a fazer e o chefe de partido é um computador com ou um vale cheio de computadores com as mais modernas informações para fazer as coisas em benefício da humanidade. E depois aquilo vai girar loucamente e pronto, e as pessoas vão, porque eles vão fazer tudo para as pessoas votarem, sabem como é que isso se faz, sabem como é que se obtém o dinheiro para as candidaturas. Isto vai ser maravilhoso. Eu queria também apelar aqui, já que falei no Partido Comunista Português, tenho pena que a esquerda esteja dividida desta maneira. Eu sou um homem de esquerda, às vezes de direita, mas dou muito mais com a esquerda do que com a direita. E gostaria que o Partido Comunista recuperasse a sua votação histórica de 2045. Não, deixa lá, pronto. Muito bem, tens mais alguma sugestão? Qualquer coisa, tu quiseres. Qualquer sugestão. Qualquer uma. O dry look da Gillette. Uma sugestão. Epá, eu sugeriria. O que é que eu não sou, deixei de ser professor, portanto não consigo dar sugestões. Uma anti-sugestão. Dentro. Dizer às pessoas para não fazerem uma coisa. Epá, eu diria às pessoas para se informarem um pouco, tentarem ver o que é que se passa lá fora, não acreditarem só nos órgãos de comunicação nacionais e europeus, verem o que é que se passa fora disto, tentarem perceber onde estão, o que é que fazem, tentarem perceber o que é a cultura, a clássica europeia, pelo menos a clássica, e pronto, porque a arte contemporânea já é um bocado mais complicado, porque a arte contemporânea é preciso um curador, para um galerista e as pessoas do meio para dizerem que um objeto ou outro são ou não são, ou um não objeto possa ser arte contemporânea. Portanto, começávamos pelos clássicos. Pronto, é isso. É a sugestão que eu deixo. Muito bem, obrigado, Manuel João. Não sei se queres Obrigado. uma pianada, não sei se Eu não sei. estás com vontade. Não toco assim grande piano. Queres uma guitarrinha? Não temos aí nada? Agora era fixe, não? Pergunta um bocado estúpido, o que é que dá para usar? Eu tinha que ter uma guitarra, dava-me jeito. Então, espera aí, vou deixar. Pundi. Ótimo. Então isso é excelente. Falta uma corda e no final. Cortaram as asas ao roxinol. Cortaram as asas ao roxinol. Roxinol sem asas não pode voar. Roxinol sem asas não pode voar. Cortaram o bico ao roxinol. Cortaram o bico ao roxinol. Roxinol sem bico não pode bicar. Roxinol sem bico não pode bicar. Cortaram as asas. Já disse esta parte das asas? Já. Cortaram a pila ao roxinol. Cortaram a pila ao roxinol. Roxinol sem pila não pode urinar. Isto é uma afinação muito... O
patrão é um cabrão, sua mulher é uma vaca para bater. Pronto, eu não vou fazer mais músicas deste género. Eu não percebo nada. Esta guitarra é muito boa. Já tem uns Obrigado anos. e parabéns. Muito obrigado por me terem dado esta guitarra. É o preço certo. Obrigado, e nós voltamos para a semana com um convidado muito especial. Ui, que não nem sabemos. te digo. Já Vamos nem ver. voltamos. Depende do dia 10. O que é que aconteceu? Tchauzinho. É a canção.